resolvi que vou dar uma retocada no corte do meu cabelo. Bora lá me acompanhar? No caso, ainda vou lavar o cabelo, né? Então antes eu só tô mostrando como é que ele tá. Ainda tá bem assim, acabadinho, porque tava meio amarrado. A finalização já tá meio estragada, mas eu quis mostrar a realidade, né? Como é que ele tá. Tá bem murchinho, né, o coitado, porque é tanta química, é descolorante, é tinta, então não tem como ficar saudável por enquanto. Aqui é ele atrás. Sempre um volume deu pra ver, né, que ele tá bem pesado. Não importa o corte que eu faço, meu cabelo sempre pesa. Sempre fica aquela coisa assim mais murcha, né, porque ele já é pouco. O volume que ajuda dá uma impressão que ele é mais encorpado, porém não é. Enfim, e aí esses dias eu dei uma cortada nele depois dele finalizado. Cortei um pouquinho pra tirar as pontas que estavam bem ressecadas. E agora eu vou resolver de novo, depois que lavar, dar uma retocada no corte. Meter a tesoura. Bem profissional. Ai, nossa, quase já cortei aqui antes do momento. Cabelo lavado. Até passei um matizador. Tô esperando secar pra me ver se vai dar bom. E aí agora eu vou tentar fazer um corte breve, bem na doida mesmo. Eu vou partir o cabelo aqui no meio. Pera aí. Pronto, já desembaracei o cabelo. Já tá aqui partido no meio. Agora eu vou simplesmente amarrar aqui e fazer um corte reto. Depois de uma luta pra tentar deixar esse cabelo um pouco alinhado. Nem sei se tá alinhado, aparentemente não tá. Mas vou cortar assim mesmo. Vou só... Vou cortar um dedinho só. Vai ser só pra... Ui, parece que cortou até errado. Pouca coisa, mas vai fazer diferença. Sempre faz. Ficou torto. Cortar de novo. Pronto, mais um pedacinho. Agora aparentemente tá certo. Acho que tá. Agora eu vou tentar fazer com que o cabelo fique com alguma camada, sei lá. Essa parte daqui. Não sei se eu jogo pra frente, corto de novo, não sei. Na verdade, eu não vou jogar o cabelo pra frente, porque eu sempre faço isso. Então eu vou tentar dividir um pouco aqui do cabelo aos poucos. E vou, sei lá, cortando assim mesmo. Jogando pra frente, cortando e vai ser isso. Porque uma coisa que eu aprendi é que cabelo, quando não tem muito volume, não cabelo cheio, o corte com bastante camada tem hora que dá o efeito ao contrário. Igual eu sempre tinha um cabelo que eu fazia o corte de camada pra dar volume e sempre ficava esquisito, de alguma forma. Não ficava as camadas interessantes e tal. E aí depois de ver o vídeo de uma blogueira, acho que o nome dela é Bruna, enfim. E ela falando que o cabelo dela é muito fininho também, e é curto, é fino e tal. E ela falou que ela parou de cortar em camadas, ela começou a cortar mais reto. Tipo, jogar pra frente, cortar, fazer umas camadas bem sutil, que aí deixava o cabelo com um aspecto de mais cheio. E quando eu fiz isso há um tempo atrás, eu senti uma diferençazinha. Eu acho que agora eu vou fazer desse jeito, só cortar um pouquinho aqui, de forma delicada, sem focar em fazer milhões de camadas. Porque aí, né, vai que fica ruim de novo e aí, enfim. É isso. A explicação. Vou tentar separar aqui, essa parte. Jesus. Coordenação motora péssima. E como o óbvio também tem que ser dito, é sempre bom lembrar que o cabelo cacheado, quando seca, tem o fator encolhimento. Por isso que ali eu tô cortando bem pouco, porque eu aprendi isso na marra, né? Depois de muitas vezes tentar cortar o cabelo e cortar mais, e na hora de secar, né, o fator encolhimento me dá aquele choque e eu ficar, né, tipo assim, meu Deus, e agora? Então sempre corto muito menos do que aquilo que eu quero, né? Tipo assim, porque eu sei que na hora que secar ele vai ficar um tamanho menor do que o que eu já tô vendo ali com ele molhado. Então, né, vamos lembrar disso sempre para não ter decepções e estresse depois, ok? Ok.
E como eu expliquei ali, né, no vídeo, nem eu tava sabendo qual corte ia fazer, porque eu fui inventando na hora ali, porque eu lembrei realmente, né, que fazer muitas camadas não faz sentido, é uma coisa que eu tô tentando evitar, né, mas é uma coisa que já era um costume meu de sempre fazer camadas, agora eu tô fazendo só poucas, né, tipo assim, tentando deixar tipo um pouquinho da franja, né, cortada, um pouquinho da parte de cima, pra não ficar um cabelo reto também, porque aí pesa e fica esquisito, né. Mas como eu expliquei anteriormente, depois que eu aprendi que o cabelo quando é o cacheado assim mais ralo igual o meu, as camadas não fazem tão sentido e não fica tão bonito igual os cabelos que é mais encorpado, né? E eu sempre ficava, não é possível, eu que tô cortando errado e tudo mais. Na hora que eu aprendi que, não, né, seu cabelo é mais fino, tá mais ralo, né? Então vamos fazer um corte que seja um pouquinho mais reto, com as camadas mais delicadas, pra dar um aspecto e uma sensação de cabelo mais cheio, porque antes ficava as camadas muito grotescas e separadas e esquisitas, e não ficava legal. E por fim, né, depois de fazer essas camadas, né, tipo as duas assim mais tranquilas que eu fiz no topo da cabeça, sem muito foco em camadas e camadas, igual eu expliquei, cortei mais um pouco o comprimento só pra dar esse aspecto de cabelo mais reto e dar esse volume nas pontas, igual eu falei que eu tô, né, focada ultimamente. E, né, enfim, vamos ver no que vai dar. E mesmo cortando um pouco, já dava pra ver que deu uma retocada. E o resultado foi só tristeza, né? Porque virou um Chanel de bico ali, esse corte, que eu nem queria, né? Eu nem imaginei que ia ficar. E simplesmente ficou essas pontas aí na frente, tipo um Chanel. Que raiva. E quando eu cortei o cabelo, eu cortei à noite, né? E no dia seguinte eu fui trabalhar, fiquei com o cabelo com Chanel, que eu não queria. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi cortar. E depois de cortar essas pontas do Chanel de bico, que eu nem queria, né? Eu consegui salvar o cabelo, né? Ficou um corte maravilhoso, com volume nas pontas, do jeito que eu queria, com camadas leves e, né, que dá pra ver ali, bem delicadas. Então, tipo assim, eu amei. Graças a Deus deu tudo certo no final, né? Foi uma mistureba de vários cortes, que no fim deu um resultado bom. Amém.